Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Hoje irei falar a respeito da importância da modelagem no processo de desenvolvimento de software, sobretudo em relação aos softwares de grande complexidade. Espero que ela seja útil para a sua formação. Vamos lá? Quando se fala em modelagem de software, uma das frases que mais escutamos é: eu não preciso de modelos. Esse excesso de confiança diz respeito a uma série de razões, as quais nós vamos, ao longo dessa aula de hoje, analisar e derrubar esses mitos para que nós possamos, então, abordar essa atividade complexa com as ferramentas, os métodos e as metodologias adequadas. Quando a engenharia de software começou, era muito comum, dada a falta de maturidade do meio, desenvolver o software a partir de narrativas muito curtas ou então simplesmente da elaboração ou descrição do problema. No entanto, ao longo do tempo, essa realidade foi mudando de tal forma que muitos requisitos de qualidade relacionados como, por exemplo, a questão do prazo, a questão do orçamento, a questão da utilização de equipes, muitas vezes localizadas em lugares diferentes, a questão da observação dos diferentes tipos de erros, erro de código, erro na especificação, erro na forma como os requisitos eles eram projetados e outros mais. De tal forma que com o passar do tempo, foram surgindo abordagens que permitissem aos desenvolvedores lidar com essa complexidade de maneira semelhante às engenharias tradicionais. Nós podemos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Então, se pedirmos a um pedreiro experiente para ele construir uma casa muito simples, semelhante a essa da foto, de um único andar, com poucas paredes, sem uma arquitetura rebuscada, muito provavelmente ele vai dizer que é capaz de construí-la. Isso sem fazer uso de qualquer planejamento prévio, como, por exemplo, fazer a elaboração de uma planta, fazer um cálculo estrutural, fazer a gerência do cronograma, fazer uma gerência da alocação dos recursos utilizados na construção, quantas pessoas, a quantidade de tempo que cada pessoa deve empregar em cada uma das atividades, o que é que deve ser feito a cada momento. Então, para projetos muito simples, pode até ser que isso seja factível. No entanto, quando nós nos deparamos com projetos complexos,
como por exemplo um edifício com vários andares, cuja estrutura ela é bem mais arrojada do que a da casa da foto à esquerda, que vai ter requisitos de ventilação, de segurança e assim por diante. Então, um projeto como esse, ele precisa ser realizado por pessoas capacitadas que façam uso de diversos tipos de modelos para poder gerenciar a complexidade do projeto. Então é a planta da construção civil, é a planta elétrica, é a planta de toda a parte hidráulica do edifício, de comunicação de dados. Então não dá para construir um edifício como esse sem fazer uso de modelos. Sem ter modelos, não é possível, por exemplo, antecipar quais serão os desafios que surgirão ao longo do tempo. Quantas pessoas são necessárias? O quanto eu preciso investir em uma determinada etapa, como por exemplo a fundação. Então a construção de software, apesar de que nesse momento eu estou fazendo essa analogia com a construção, mas o desenvolvimento de software, fazendo uso da engenharia de software, ela tem muitas similaridades. Então é preciso que façamos uso de modelos para que a gente possa lidar da melhor forma possível com o seu desenvolvimento. E aí, quando nós falamos de projetos complexos, nós temos por trás disso, por exemplo, a existência de requisitos complexos. Como gerenciar, como elicitar os requisitos, em outras palavras, compreender as necessidades dos nossos clientes. Como é que nós vamos gerir os prazos do nosso projeto? Como é que nós poderemos garantir com segurança a entrega das funcionalidades em cada prazo solicitado, atendendo às necessidades do nosso cliente? Como é que nós vamos controlar custos? Então, um projeto de software que, por sua natureza, ele é complexo devido ao fato de que ele envolve algo abstrato. Então, nós temos um risco muito grande de que os custos, eles, na prática, se mostrem muito maiores do que aqueles que se estimava no início. Então, a criação de modelos torna-se uma maneira eficiente de fazer essa previsão. Como é que nós vamos, ao longo do tempo, saber quem fez o quê e quando? Isso por diversas razões, como, por exemplo, rastrear erros, não é? Rastrear bugs, saber quem fez o que no projeto.
saber quais os efeitos colaterais caso se realize alguma mudança em alguma funcionalidade. Então, a documentação ela tem um papel muito importante em grande parte dos projetos, e isso aí é favorecido pela elaboração dos modelos. Porque os modelos por si só já são uma forma de documentar. Eles já são uma parte integrante, importante dos documentos relacionados a um determinado projeto. A manutenção consiste em uma etapa que muitas vezes é muito maior do que o tempo de projeto. Ou seja, muitas vezes um software que foi desenvolvido em um ano, ele é utilizado ao longo de décadas. Então, no caso, para esse software continuar atendendo às necessidades do cliente, que evoluem ao longo do tempo, com o surgimento de novas tecnologias, ou de acordo com mudanças na legislação, em cálculos, por exemplo, de impostos, na forma como o mercado se comporta. Isso, então, pode ser realizado de uma maneira mais eficiente se houver modelos registrando como o software ele foi desenvolvido. E por fim, nós temos aqui a reusabilidade. A reusabilidade é um requisito muito importante nos dias atuais, porque ele garante uma flexibilidade. Essa flexibilidade no sentido de acomodar novos tipos de plataformas, de poder permitir que determinados elementos de um determinado projeto possam ser reutilizados em outros e assim por diante. Então, um modelo, ele existe porque ele é criado porque antes existia um sistema. O modelo é algo que a gente extrai de um sistema. Os sistemas, no contexto do desenvolvimento de software, compreendem o domínio de problema para o qual o software está sendo desenvolvido. Então, eu tenho, por exemplo, o caso de uma biblioteca que oferece seus serviços de maneira manual e cujo responsável deseja automatizar os seus processos de empréstimo, processo de devolução, de aquisição de novos títulos e outros mais. Esses são suficientes para nós entendermos aqui qual é o problema que existe por trás. Então esse é o sistema, a biblioteca é o sistema. Então o desenvolvedor, ele deve compreender esse domínio, esse mundo e aprender aquelas informações
que são mais importantes para o software que ele está planejando desenvolver. Então, esse processo de captura das informações essenciais para a automação, para o software que será desenvolvido, é o que nós chamamos de modelagem. Então, a modelagem é o ato de criar modelos. Criar modelos a partir de quê? A partir de um sistema. O sistema você pode entender como sendo um lugar no mundo. É uma biblioteca, é um supermercado, é uma loja que vende roupas, é uma livraria. Então você quer automatizar aquelas operações que naquele lugar são realizadas de forma manual. Então você vai fornecer os devidos modelos que representam como esse mundo ele está organizado. Então, uma definição que existe também para o que é um sistema é que é um conjunto de partes que formam um todo. Então, eu tenho, por exemplo, o caso de um supermercado. Eu tenho um subsistema, que é o controle de estoque. Eu tenho um subsistema que consiste no terminal de ponto de venda. Eu tenho um subsistema que compreende o controle de pessoal, dos funcionários e vários outros. Eles interagem entre si a fim de formar o que nós denominamos como sendo supermercado. Então, a maneira como a gente observa esse sistema depende muito da metodologia, do processo, do modelo, do tipo de modelagem que você está realizando naquele momento. Então, essas partes, elas vão interagir a fim de alcançar um determinado objetivo. Então, eu vou visualizar o meu sistema como sendo uma caixa que entra informações e sai alguma informação. Entra produtos e vai sair um montante de dinheiro que é resultado da venda desses produtos. Então, é claro que eu estou aqui simplificando, poderia ter mais de uma entrada, poderia ter mais de uma saída, mas para visualizarmos esse conceito, vamos entender que um sistema ele é um retângulo que tem como entrada um conjunto de informações, internamente tem um conjunto de subsistemas interagindo entre si e que do outro lado vai produzir um determinado resultado. Então, cada uma dessas partes, por si só, já é um subsistema, é um sistema. Então, um sistema é formado por subsistemas. E cada sistema, ele é também, cada subsistema, desculpem, é também um sistema. E esse subsistema pode ser composto por outros subsistemas sucessivamente. Então eu começo com uma visão do todo
E eu pego esse todo e decomponho em um conjunto de partes. Cada parte eu decomponho em um conjunto de outras partes. E eu vou refinando essa visão até que o tamanho daquela abstração seja o suficiente para que eu possa compreender como aquele problema está organizado, como se dá o seu comportamento. Então, ao apresentar essa definição, eu estou já realizando uma modelagem. Isso é uma maneira de enxergar um determinado problema, me concentrando apenas nos seus aspectos essenciais. Então, quando eu me concentro nos aspectos essenciais, eu deixo de fora aquilo que não é importante para a minha solução. Daí nós podemos concluir que o processo de modelagem ele não é absoluto, ele é relativo. Ele vai variar de objetivo para objetivo. Então, se você se depara com um determinado sistema e você quer desenvolver uma solução para um problema A, você vai ter um modelo. Se você quer desenvolver para uma solução B, você pode ter um modelo bem diferente. Vamos analisar a seguinte situação. Nós temos uma instituição de ensino e eu quero modelar o seu comportamento tendo como o comportamento quando vai se realizar uma determinada matrícula. Então eu vou naquela instituição, eu observo como se funciona e realizo entrevistas com os meus clientes, com os meus usuários, a fim de extrair as informações pertinentes, ou seja, aquelas informações que irão me fazer compreender como aquele universo funciona no dia a dia. E então eu descubro que uma matrícula consiste em fazer a associação da matrícula de alunos com a identificação ou matrícula de um professor com a identificação de uma determinada disciplina com uma identificação de um determinado ambiente físico, ou seja, uma sala de aula ou um laboratório. Então, ao juntar esses 4 elementos, eu tenho uma turma. Então, o aluno se matricula numa turma, o professor ensina em uma turma, essa turma está relacionada com uma determinada disciplina e essa turma acontece em uma determinada sala de aula em um determinado horário. Isso é uma modelagem. Mas na instituição só tem essas informações? Não. Eu estou relatando apenas aquelas relacionadas, associadas, ao objetivo ou ao problema que eu tenho em mãos nesse momento.
desenvolver um sistema de software que me permita realizar a matrícula. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu vou desenvolver um sistema de registro dos projetos de pesquisa na instituição. E aí os alunos, eles já estão matriculados, independente do curso, da disciplina, do professor, já estão matriculados. E aí o que é que eu tenho que verificar? O que é esse registro? Esse registro consiste em um aluno, ele está associado a um projeto. Esse projeto, ele é coordenado por um ou mais professores. E esse projeto pode ou não ser realizado em um laboratório. Então, um aluno pode desenvolver na sua casa, ele pode desenvolver no seu notebook, por exemplo. Então, pode ou não. Pode ser que ele faça no laboratório, por exemplo, um tipo de laboratório que ele que normalmente não se tem em casa, como um laboratório de química. Mas, por outro lado, pode ser uma pesquisa informática que dá para ele realizar no seu notebook. Então veja como muda a maneira como você enxerga o sistema quando você tem problemas diferentes. Então o que vai dizer, o que vai orientar o projetista na hora de conduzir a modelagem vai ser o objetivo do problema. Nas próximas aulas, quando nós estivermos utilizando os diferentes tipos de modelos da linguagem UML, isso vai ficar mais claro. Mas eu faço questão de ressaltar esse ponto, porque não é pelo fato de que um modelo é um artefato abstrato que você deve fazê-lo sem um determinado rigor. Então não pense que pode depender da capacidade de abstração do projetista que todo modelo ele é correto. Não existem modelos errados. Claro que existem modelos errados. Se você tem um problema, se você tem uma determinada necessidade, o seu modelo ele deve capturar os conceitos daquele sistema que permitam resolver aquele problema. Se eles não atendem a essa necessidade, então ele está errado. Então pode ser que eu tenha duas pessoas, João e Maria, um modela um problema de um determinado jeito, o outro modela de um outro jeito, levemente diferente. Em essência, eles contêm o mais importante para a implementação. Mas ele tem aqui e acolá uma coisinha diferente. Isso pode acontecer. Mas
Os modelos têm que tratar das mesmas questões. Então, por que a gente modela? A gente modela porque os sistemas do mundo real, falar sistema do mundo real, de certa forma, pode ser redundante, mas aqui eu quero enfatizar bem que eu tenho uma necessidade que é relacionada ao mundo real. Ele, por si só, ele é excessivamente complexo. Primeiro, ele tem um grande volume de informações e nós só precisamos lidar com uma parte dessas informações. Por exemplo, na matrícula, no sistema da instituição de ensino, onde eu vou realizar a matrícula, eu posso ter uma quantidade infinita de informações. Informações dos pais, dos alunos, dos responsáveis. Eu tenho as informações dos professores, formação deles, o histórico deles, a quantidade de edifícios e salas que tem nessa instituição, o consumo de água, o consumo de telefone, os funcionários de suporte que trabalham na gestão dessa instituição. Mas aí eu pergunto, esse montante de informações é importante? É necessário para se fazer a matrícula de um determinado aluno? Não. Com certeza não. O que é importante para fazer a matrícula de um aluno em uma determinada disciplina é sua matrícula, porque ele já está, inclusive, matriculado na instituição, a matrícula do professor, o código da disciplina, o código da sala, o laboratório e o horário. Então, modelar é uma tarefa de separar o que é importante do que não é importante. Então, de certa forma, eu já me antecipei a isso, a ausência ou desconhecimento de informações importantes. Você tem que botar na cabeça que um sistema, quando você se depara com um sistema, você nunca vai saber tudo sobre ele. Então, se você vai modelar um determinado supermercado para fazer um sistema para rodar nos caixas, no que se chama de terminal de ponto de venda, você não precisa entender como é que funciona o estoque, como é que funciona o marketing, como é que funciona o departamento de recursos humanos, departamento pessoal. Você só precisa entender como é que se funciona o caixa. Tudo bem que delimitar subsistemas pode ser uma tarefa bastante desafiadora. Você definir a fronteira entre um subsistema e outro, muitas vezes, pode ser quase uma visão pessoal. No entanto, nós vamos ver que os processos existem para isso. Os modelos existem para isso. De toda forma, é melhor você cometer esses erros de colocar um pouco ou mais ou menos de informação do que você querer abraçar todo aquele universo. E no final você vai ter trabalho em excesso,
você vai se perder, ou seja, você vai perder o foco do seu objetivo. Novamente, eu também já me antecipei, falar de falta de conhecimento do todo. Então, você não saber o que é um supermercado, saber qual o seu objetivo, uma série de informações, pode ser importante. No entanto, compreender todas as nuances desse sistema pode comprometer o seu cronograma, pode alocar pessoas desnecessariamente, pode gerar desgaste na equipe, gastar dinheiro a mais e toda uma série de problemas que você poderia evitar se você focasse no problema que é importante naquele momento. Uma outra questão é que os sistemas eles são complexos porque muitas vezes falta conhecimento suficiente sobre ele. Saber sobre ele depende de pessoas, os gerentes, os funcionários que trabalham naquele setor, manuais, históricos de atividades, etc. Então, muitas vezes os sistemas eles são complexos de lidar com ele pela falta de documentação. Por exemplo, alguém que entendia sobre uma determinada atividade saiu da empresa. Então, o conhecimento dali foi embora com ela. Deixou uma lacuna naquele setor. E aí, você lidar com esse sistema vai ser uma atividade bastante complicada. Uma outra questão muito importante diz respeito à comunicação incompleta ou imprecisa. Posso também ter as duas coisas. A comunicação é incompleta e é imprecisa. Então, os termos utilizados em um determinado sistema destoam daquilo que você entende por eles. Então, o idioma é algo dinâmico, é algo vivo, muda com o tempo, muda de acordo com a idade das pessoas que empregam determinadas palavras, de tal maneira que compreender um sistema se torna uma tarefa bastante espinhosa. Então, a utilização de modelos vai nos permitir reduzir essa complexidade. Vai nos permitir lidar com o problema do grande volume de informações, da ausência ou desconhecimento de informações importantes, da falta de conhecimento do todo, da falta de documentação e dos problemas de comunicação. Então, modelar é a atividade, dentre outras coisas, que consiste em decompor um sistema em subsistemas. É através dos diferentes tipos de diagramas, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de objeto, diagrama de pacote, diagrama de sequência,
É através deles que você consegue olhar para um sistema e capturar visões distintas, ou seja, aspectos distintos de um mesmo sistema, bem como a maneira como as partes elas se comunicam entre si. E não só entender, mas também de você registrar esse entendimento. Outra grande vantagem de se modelar um determinado sistema é você administrar a complexidade. É você reduzir os níveis de complexidade para um determinado patamar que você tenha condição de lidar com aquilo. Então, meu sistema é complexo? Eu decomponho, quebro em duas partes. Continua complexo? Eu pego cada uma delas e decomponho novamente. E vou decompondo até que num determinado momento eu diga, pronto. O nível de complexidade de cada uma das partes agora é plausível, está de acordo com as minhas capacidades, está de acordo com a capacidade da minha equipe. Então agora sim nós vamos atacar o problema diretamente. Então o sistema, ele pode ser uma barreira, ele pode ser um obstáculo para os desenvolvedores, dadas todas essas questões que foram colocadas até então, mas ele pode ser trazido para uma compreensão que minha equipe possa lidar com ela. Então isso tem uma relação com a administração da complexidade, mas também no seguinte, por exemplo, a forma como determinada funcionalidade, uma operação em um supermercado ocorre, isso aí pode ser trazido para uma linguagem que me permita compreender adequadamente. Então, na hora que eu formalizo aquilo ali através de um conjunto de símbolos gráficos, eu estou propiciando uma compreensão à altura da minha equipe de desenvolvedores. Então, como colocado anteriormente, um modelo ele representa o que é essencial no sistema. E o que está colocado lá nesse modelo, ele depende de um determinado objetivo. Então isso envolve um alto grau de subjetividade ou de abstração, mas o projetista, o modelador, o responsável, ele vai fazer uso de notações que são padronizadas para cada uma das situações, para cada um dos tipos de modelos, de tal forma que essa subjetividade ela pode ser reduzida. E aí, esses desenvolvedores vão poder conduzir suas atividades de uma maneira mais objetiva. Então, modelar é uma atividade que envolve uma capacidade de percepção ou uma sensibilidade às informações que estão nas entrelinhas, porque muitas vezes as informações elas não estão facilmente disponíveis. Elas não estão em manuais. Quem as possui muitas vezes nem sabe explicar direito uma determinada funcionalidade.
consegue realizar pelo processo do costume ao longo do tempo. Mas ninguém nunca solicitou para criar um protocolo de operação que algumas empresas fazem. Simplesmente faz. Então, é aquela pessoa que chegou à gerência e se você perguntar a ela como é que faz tal coisa, ela sabe explicar, ela sabe fazer, mas se você perguntar como é que ela aprendeu, ela diz, eu aprendi no dia a dia, alguém me ensinou, deu umas ideias e eu fiz o resto. Então, isso aí já foi colocado, está relacionado com o problema a ser solucionado. Então, modelar também traz em si o desafio de você identificar e colocar nele o nível adequado de informações. Então, nem você pode colocar demais, nem você colocar demais, você pode estar comprometendo a qualidade do modelo, e se você colocar de menos, você prejudica a realização das próximas etapas de desenvolvimento, como, por exemplo, a codificação. Então, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um sistema, vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho um sistema que tem esse formato. Percebam que aqui eu tenho essas séries de deformidades, complexidades na figura, e aí eu quero modelar esse sistema. Então, modelar esse sistema significa dizer, fazer uma figura que se aproxime dele. Uma figura como essa daqui. Então, veja que ao modelar, eu retirei os detalhes. Eu me concentrei em três aspectos. Eu me concentrei na altura, eu me concentrei na largura e me concentrei na cor. Então a cor está levemente diferente, mas é um azul próximo. Então o que essa figura nos traz? Traz a ideia de que modelar é se concentrar no que é mais importante e ignorar aquilo que não tem relação com a solução do meu problema. Então, no início dessa aula, eu comecei com essa discussão, qual a importância da modelagem para a construção de um sistema de software. O primeiro, compreender o que é o domínio de problema. Então, desenvolver o software em outras palavras, nada mais, nada menos do que identificar como funciona aquele negócio, aquele business do cliente, o supermercado, a farmácia, o hospital, a loja. Observar como se dão seus processos e transformar isso em software. Transformar isso em código. É compreender quais são as operações e, ao final, conseguir transformar em algoritmos que possam ser executados em dispositivos computacionais. Então é um processo que envolve comunicação. Você vai representar aquele ambiente por meio de uma série de modelos. Então representar aquele ambiente ali é você extrair um conhecimento. Só que isso não está exposto numa vitrine.
Isso não está escrito em manuais. Muitas vezes está incutido na cabeça das pessoas, dos funcionários, dos gerentes, dos diretores, dos médicos. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que se comunicar. Essa é uma tarefa do analista de sistemas, por exemplo. Tem que conversar com o cliente, tem que extrair o conhecimento através de perguntas, através de protótipos, muitas vezes através de conversas informais, e depois que obter essas informações, esse conhecimento, o que é que faz? Como é que guarda? Aí é onde é que entra a questão dos modelos UML. Aí você representa esse conhecimento por meio de uma linguagem de representação gráfica, que é, mais adiante nós vamos estudar isso aí. Em seguida, depois da representação gráfica, nós vamos implementar. Então, definir em alto nível como será o sistema de software. Então, o processo, ele segue uma ideia de linha de montagem, onde existem diversas etapas. Cada etapa realiza uma parte do projeto. Primeiro, a compreensão. Primeiro, a elicitação dos requisitos. Depois, a análise dos requisitos, a análise do projeto, a implementação, os testes, integração, implantação e manutenção. Então, os modelos eles vão atravessando essa linha de montagem e sofrendo alterações. Então, um modelo de análise, ele se transforma depois, ou ele entra como um parâmetro na concepção de um modelo de projeto. Um modelo de projeto entra como parâmetro para a criação do software em si. Então, eu posso ver um sistema de diversas formas. Eu posso olhar a sua estrutura, que reúne as suas propriedades estáticas, ou eu posso observar o seu comportamento, que diz respeito às partes dinâmicas. Então, uma parte, essas duas partes, elas se complementam. Eu tenho estrutura e tenho comportamento, fazendo uma analogia aqui com a questão do software. Imaginem uma classe Java e lá eu tenho uma parte estática, que são as variáveis e as constantes, e eu tenho a parte dinâmica ou a parte de comportamento, que são os métodos, construtores, os acessadores, os modificadores e os métodos complementares. Então, ao longo desse processo de desenvolvimento, eu vou gerar uma série de artefatos. O que são esses artefatos? São o resultado de cada uma das atividades que eu tenho ao longo do processo. Então, eu vou ter o diagrama de classe, eu vou ter o diagrama de objetos, o diagrama de caso de uso, diagrama de sequência. Então, esses elementos, eles são descritos por meio desses termos, artefato. É o que é produzido, é o produto de uma etapa de desenvolvimento. Qual é o produto da fase de análise? É o modelo conceitual. É um modelo que contém as entidades do domínio do problema.
Então a linguagem UML, ela possibilita a construção de uma série de artefatos. Já citei alguns deles aqui, né? Então, o modelo de análise, eu tenho modelos de análise, eu tenho modelos de projeto. Daí é onde é que vem o nome da nossa disciplina, análise e projeto de sistemas. Nós vamos focar nessas duas etapas do processo de desenvolvimento. E aí, na fase de análise, eu tenho um conjunto de modelos. Esses modelos têm como objetivo permitir a compreensão do domínio de problema. E aí é um momento em que o desenvolvedor, ou seja, o analista, ele faz uso de uma comunicação que prioriza a compreensão do domínio de problema ou do sistema, e também que prioriza a troca de informações com o seu cliente, que é alguém, muitas vezes, leigo de informações, de conhecimento tecnológico, e que você deve conduzir as entrevistas, a comunicação, a fim de obter aquilo que ele deseja, esclarecer quais são as potencialidades por trás da tecnologia, o que é que a tecnologia pode oferecer para resolver os processos dele. Porque se ele desconhece tecnologia, se ele não é um especialista da área, muito provavelmente ele não sabe o que é que a tecnologia pode fazer por ele. Os processos dele são manuais, são mecânicos, são desprovidos de automação. E aí você vai apresentar as possibilidades. Por outro lado, nós temos o modelo de projeto, que vem em seguida a análise, é a fase seguinte à análise, e aqui é um processo de tradução daquilo que foi aprendido na fase de análise em modelos do domínio tecnológico. Então aqui é um diálogo entre o gerente de projeto, ou o projetista, ou o responsável, seja qual for o termo que seja empregado para ele, de acordo com a nomenclatura empregada, mas o fato é que aqui o diálogo não é mais com o seu cliente, o diálogo é com sua equipe de projetistas, de interface, dos implementadores, dos testadores, dos responsáveis pela parte de banco de dados, do DBA e assim por diante. Então são conceitos tecnológicos, aqui se usa o jargão tecnológico. Na fase de análise são os jargões do domínio de problema do cliente. E aqui são os jargões do domínio de problema da solução. Bom, os artefatos, eles são desenvolvidos a partir de algo, eles não caem do céu. Você não vai desenvolver uma obra de arte que precisa de inspiração. Existe uma correlação entre os diferentes artefatos do processo de desenvolvimento. Então o que acontece? Nós começamos com uma descrição do problema, uma ideia geral do problema, e no final nós temos
código que possa ser executado em um computador, em um smartphone, em um equipamento e assim por diante. Então, essa primeira parte, essa descrição, ela vai sendo transformada ao longo da esteira que corresponde à nossa fábrica de desenvolvimento de software. Vamos colocar dessa maneira. Então, no primeiro momento, a partir dali, eu gero os requisitos. Então, eu tenho uns artefatos aqui, dos diagramas de caso de uso. Aí, desse diagrama, eu gero um modelo conceitual. Do modelo conceitual, eu posso gerar depois um diagrama de classe, um diagrama de sequência, um diagrama de objetos. Então, um diagrama, ele é utilizado para gerar outro, que é utilizado para gerar outro, que é utilizado para gerar... Uma hora você chega, então, numa parte em que aquele modelo ele é apto para ser implementado, codificado. E aí, então, eu pego no início uma representação de alto nível por meio de um texto que eu obtive por meio de entrevistas com o meu cliente, por meio de leituras de manuais, por meio da observação do funcionamento do sistema dele no dia a dia. Eu vou lá no supermercado, tiro uma tarde, fico olhando como é que funciona o movimento dos caixas. E aí eu pego essas informações, todos esses conhecimentos, transformo em texto, pego os requisitos que eu obtive por meio de entrevistas, aí vou gero um outro artefato, esse artefato eu já gero outro, e nesse processo o que é que eu tenho? Eu tinha algo muito abstrato no início e vou transformar em bits no final. Bom, a gente pode dizer que código também é algo abstrato, mas é algo que existe pelo menos lá no seu HD, no HD do servidor e assim por diante. Então, como eu falei, existe um caminho lá dos requisitos no início até o código no final. Então isso permite com que, após o código ficar pronto, possa-se realizar auditorias, fazer verificações de bugs. Está acontecendo um bug no código e eu quero saber onde ele surgiu. Porque o software, por exemplo, ele não funciona como esperado. Aí eu tenho que fazer um rastreamento para verificar o que foi feito de errado, quais foram as classes que foram implementadas erradamente. Eu não estou falando isso no sentido de o código está bugado. Não, o código ele funciona perfeitamente. O problema é que a lógica dele está errada. Alguém entendeu que o conjunto de passos de uma determinada operação era assim, mas na verdade é assado. Então essa dependência que existe entre artefatos permite fazer esse rastreamento. Então, esse caminho aí, ele representa essa afirmação de que o desenvolvimento de software inicia com a necessidade de resolver um determinado problema de forma automatizada, passa por vários modelos até chegar a um código executável.
Então perceba que a ideia de você desenvolver um determinado software é algo relativamente simples. É você ter uma necessidade, é você ter uma demanda, é você ter uma ideia e você conseguir colocar aquilo dentro de uma representação por meio de modelos e esses modelos você transformar em código. Basicamente isso aí. É isso que nós queremos fazer. Então eu tenho uma loja, funcionamento de uma loja, eu tenho uma farmácia, eu tenho um hospital, eu tenho um automóvel. Então eu identifico quais são os diferentes comportamentos e estruturas e depois eu transformo em código e aí eu tenho um software que simula esse comportamento. Então nessa aula de hoje eu quis trazer para vocês toda essa discussão em torno da importância que existe da tarefa de modelagem e mostrar a vocês que projetos complexos eles devem ser realizados por meio de abstrações construídas por meio de uma linguagem padronizada que forneça um conjunto de símbolos e notações que possa ser compreendidos por todos, que facilite a comunicação entre o desenvolvedor e o cliente. Então, os sistemas, em sua natureza, são complexos, mas a adoção de modelos, a criação de modelos, nos permite gerenciar essa complexidade com o mínimo de esforço possível. Eu espero que essa aula tenha ajudado a derrubar esse mito que é possível desenvolver sistemas sem modelagem. E na próxima aula nós voltaremos falando sobre linguagem de modelagem unificada. Muito obrigado e até lá.